Para vetorizar uma imagem, você precisa ter os direitos sobre essa imagem? Como salvar um gradiente em amostras? Onde é que eu compro os meus brincos? Essas e outras dúvidas nessa edição do Saque Vetoriza aí. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza aí, esse canal onde eu dou tudo de mim para poder responder as dúvidas de vocês. I give my Sem mais delongas, bora responder as perguntas que vocês mandaram. Pergunta do Matheus Ferreira. Eu criei um desenho com várias camadas e exportei apenas uma camada em formato PNG. Porém, quando abro a imagem, ela fica pixelada e não vetorizada. O que posso fazer? Esse é, sem diminuir a dúvida do Matheus, um erro de principiante. Não saber a diferença entre vetor e bitmap. As imagens bitmap são aquelas que são baseadas em pixel. Então são todos os formatos JPEG, PNG, TIFF, o próprio bitmap.bmp. Essas imagens são de uma natureza diferente das imagens vetoriais, que são vetores, que são, na verdade, cálculos matemáticos que aparecem na sua tela na forma de pontos e curvas de Bézier. Para você salvar um arquivo e ele manter as propriedades de edição vetoriais dele, você precisa salvar num formato vetorial. E aí vão existir vários formatos vetoriais, o próprio .ai do Illustrator é um formato vetorial, então você vai salvar lá o teu arquivo .ai, .eps também, .cdr, né, o balãozinho do inferno lá, CorelDRAW, também é um formato vetorial. Então, Matheus, o que você precisa fazer da próxima vez, isso aí vai ser uma lição bem dura que você não vai esquecer nunca, você sempre tem que salvar uma versão em vetor editável.ai lá no teu computador e exportar uma outra versão para entregar para o seu cliente, que seja em PDF ou PNG ou JPEG, fazendo a ressalva de que o PDF também guarda algumas propriedades de vetor, mas ele não é exatamente um arquivo vetorial, né, 100%, então eu não colocaria ele nessa conta não. E aí a pergunta: o que posso fazer? Não tem nada além de sentar no banheiro e chorar, não tem muito o que fazer. Na verdade, você vai precisar refazer o seu trabalho, não tem uma maneira de você recuperar todo o trabalho vetorial nas camadas que você criou. Agora é bola pra frente, daqui pra frente você fazer diferente, tá bom? Dúvida do Anderson Souza 73. Trabalho com chaveiros personalizados de nomes. Após um dia de venda, tenho que voltar ao PC e refazer um a um. Pergunto: existe uma forma de salvar aquela imagem no AI, acessar algum mecanismo e selecionar os nomes e automaticamente ir para a folha em branco, já pronto para imprimir? Anderson, eu acho que o que você quer são os dados variáveis. A gente já tem um vídeo aqui que é um vídeo super antigo, eu acho que foi o segundo vídeo que a gente fez aqui no canal. Lá em 2018 eu vou colocar o cartão aqui para você poder assistir. E basicamente o que os dados variáveis fazem é isso: você vai ter uma planilha do Excel de onde você vai puxar os dados para dentro do Illustrator, e aí basta você atualizar essa planilha que ele vai atualizar tudo lá no Illustrator. Acredito que isso resolva o seu problema. Tenta aí, se não funcionar ou se funcionar, vem aqui dar uma devolutiva pra gente, tá bom? Aliás, todos vocês podem voltar aqui e dar devolutivas, tá? Das dicas que a gente dá, se funcionou ou se não funcionou. Dúvida do Eric Andrade no vídeo como fazer exportação de arquivo com imagens. A gente tem 3 dúvidas hoje que vieram desse vídeo. Tô suando frio mesmo, tô tentando exportar um arquivo de um logo em PDF e sempre exportar dá bug no gradiente. Você não especificou aqui que bug é esse que você tá observando, mas eu posso apostar que é aquele efeito de divisão de faixas que o gradiente às vezes assume quando a gente exporta o arquivo, ou em PDF, ou até mesmo em formatos bitmap, tipo TIFF ou JPEG. O nome desse efeito é Gradient Banding, é como algo como gradiente, as bandas do gradiente, as divisões do gradiente, e não tem muito o que fazer sobre isso. Isso aí eu vou até colocar um link de um artigo aqui na descrição, já li bastante sobre esse problema. Ele vai variar do tipo de gradiente que você está usando, as cores que você está usando, e não tem muito como resolver. O que você pode fazer para atenuar é jogar um noise por cima. Aquele noise, efeito noise de ruído do Photoshop? Então, isso ajuda a disfarçar um pouco o problema, não resolve, mas melhora, o que já é uma grande coisa. Uma outra pergunta que deixaram aqui nesse vídeo foi do Leonardo Lazari. Boa noite, Gabi, tudo bem? Tudo ótimo. Uma dúvida: você não costuma converter as informações de texto em contorno? Eu estava ensinando a como exportar um arquivo de um folder, de uma peça gráfica qualquer, que tinha imagens para PDF. E a dúvida do Leonardo é sobre texto.
se eu não converto o texto em curvas na hora de exportar o PDF. Eu não faço isso porque isso não é necessário. Quando a gente exporta um arquivo em PDF, ele já inclui todas as fontes que foram usadas. Ele é um arquivo fechado, pronto para você mandar para impressão. Até porque, imagina só, se você fizesse um arquivo de um livro com 400 páginas, não haveria como você converter 400 páginas de texto em curvas, não é mesmo? Então, isso não é necessário, não precisa fazer isso. Você só vai precisar converter em curvas quando você estiver trabalhando, por exemplo, com um arquivo de logo. Você vai entregar para o seu cliente o arquivo aberto para ele ter lá o arquivo editável, no caso em AI, em EPS. E aí você precisa sim converter em curvas para que você não tenha a descaracterização, né, a substituição dessa fonte lá no computador do cliente. Tem um vídeo aqui onde eu falo só sobre isso, sobre exportação de logo, dá uma conferida, mas para peça gráfica que não seja logo, não se converte em curva não é uma coisa que você precise fazer, tá bom? Dúvida agora do William Magalhães na nossa live sobre criação de projetos de logo do zero. Uma empresa quer que eu faça um catálogo para suas peças de roupas a cada 15 dias para divulgação via WhatsApp. Me ajude, por favor, a determinar um valor para esse serviço. William, definição de preço é um tema tão complicado que eu não poderia nem te responder aqui no Saque Vetorizaí, nem responder o seu comentário. Isso rende um vídeo inteiro, de repente mais de um vídeo, porque é um ponto bem complicado, muita gente tem dúvida com isso, mas eu posso te dar uma dica para tentar clarear um pouco o teu processo, que você tem que conseguir ganhar no fim do mês o suficiente para você pagar as suas despesas da sua vida, seu lazer, a sua assinatura de software, o seu aluguel, a sua luz, o seu supermercado. Então, uma boa medida para você é você determinar quantas horas úteis de trabalho você tem no mês. Normalmente a gente tem 160 horas, né? Se você trabalhar ali 8 horas de segunda a sexta, fazer a soma das suas despesas ou então do valor que você quer ganhar, que não necessariamente vai cobrir ali, né, certinho, mas é um pouco mais, afinal de contas é isso, né? Não trabalhar só para pagar a conta, e saber qual é o valor da sua hora para que no fim do mês você ganhe aquele valor que você determinou. Isso é uma das maneiras de você precificar. É claro que tem muito de conversar com os amigos, de saber quanto que o mercado cobra num determinado trabalho, até para você saber se vale a pena para você continuar fazendo aquilo, né? Por exemplo, tem coisas aqui na agência que a gente já não faz mais, porque a gente viu que não era viável, a gente não conseguia realizar num tempo que fosse inteligente, né, do ponto de vista financeiro. Então, essa é uma dica que eu te dou. Tenta fazer esse cálculo do teu valor de hora e, faltou dizer, quanto tempo você vai levar para trabalhar nesse catálogo ou em qualquer outra peça, e aí tá aí o teu preço, tá bom? Pergunta da Letícia Braga: como eu salvo gradiente feito em amostras? Letícia, é muito fácil. Você vai selecionar uma peça que tenha o gradiente que você quer salvar, no caso o objeto, né, que tem o gradiente que você quer salvar, e você vai lá no painel de amostras e vai clicar no íconezinho que é um quadradinho com mais dentro, que é aquele ícone de criar novo. E aí o Illustrator vai te permitir dar um nome para esse gradiente e ele vai estar salvo na tua paleta, tá bom? Bem facinho. Pergunta de um perfil chamado Quando Você Ler os Comentários Eu... 3 pontinhos. Ele fez essa pergunta no vídeo Como Criar um Logo Baseado em Foto, onde eu ensino a pegar uma foto, vetorizar usando Live Trace, tratar esse vetor para que ele vire uma silhueta, uma imagem, na verdade não uma silhueta, mas uma imagem em alto contraste, e aí eu transformo em logo. Um bom exemplo disso é o logo do KFC, que é aquela forma lá do Coronel Sanders em branco num fundo vermelho. Bom, ele pergunta: mesmo tendo como resultado final um vetor, que é algo muito diferente, precisa ter direito sobre a foto? Olha, sim, precisa. Na campanha do Barack Obama, não sei se vocês lembram, eles criaram uma arte de um pôster que ficou super icônica, e aí deu um problemão, porque para criar essa arte desse pôster, o artista pegou uma fotografia do Barack Obama, que era uma fotografia que pertencia a um determinado fotógrafo. Ele não tinha o direito de uso dessa foto. Mesmo ele tendo alterado essa foto, criado algo completamente diferente em cima dela, rolou uma treta muito grande, que eu nem sei como que terminou,
terminou porque o fotógrafo entrou com um processo pedindo uma indenização pela violação dos direitos autorais sobre a foto. Porque a argumentação dele era que aquilo era propriedade intelectual dele, ele tinha pensado na pose, na iluminação, em toda aquela composição da imagem, e o artista, mesmo tendo alterado, ele não tinha o direito de fazer isso sem ter autorização de uso, que ele de fato não tinha. Vou colocar aqui o link dessa matéria, uma polêmica bem antiga, né? Tô falando da primeira eleição do Barack Obama, não foi nem quando ele se reelegeu, mas se você não quiser ter dor de cabeça, o certo é que você pegue uma foto de banco de imagens que tá ali para ser usada comercialmente, sobre a qual você tenha todos os direitos, especialmente para transformar num logo, que é uma coisa assim que tem muita visibilidade, que vai dar cara a uma marca. Imagina você, se alguém pega a sua foto ou do seu filho, de alguém da sua família e altera e cria um logo, mas que você ainda consiga ver ali um pouco de semelhança. Isso seria um problema. Então, assim, a gente quer poder dormir à noite, recomendo que vocês só façam esse tipo de trabalho sobre fotos das quais vocês tenham direitos. Pergunta do Júnior Pereira no nosso vídeo sobre os segredos dos designers. Aquela primeira dica do não uso do recuo no primeiro parágrafo, é só no primeiro parágrafo do livro ou eu alterno isso em todos os demais capítulos dos livros? Se você não está entendendo o que é isso, vai lá assistir o vídeo, mas resumindo, eu ensino que o recuo de parágrafo, ele não deve existir no primeiro parágrafo de um livro, afinal de contas o recuo de parágrafo serve para dizer que ali está começando um novo parágrafo e está óbvio que no primeiro parágrafo você está começando um novo parágrafo, então você não precisa colocar recuo no primeiro. Mas a pergunta dele é muito pertinente e sim, Júnior, você tem que refazer essa lógica para todos os primeiros parágrafos que você tiver no seu livro. Mesmo se for dentro de um mesmo capítulo e você tiver um subtítulo que está indicando o início de uma nova sessão, ainda assim, no primeiro parágrafo dessa nova sessão, ainda que você não mude de capítulo, você não precisa colocar o recuo, porque da mesma forma está muito claro que aquilo ali é o início de um novo bloco, é o início de um novo parágrafo, tá bom? Pergunta do GT Fox no vídeo Saque Vetoriza aí, anterior a esse, de número 3. Tem como evitar aquelas linhas que aparecem após salvar um PDF? Eu falei com o Max pela nossa lista de transmissão, eu lembro dessa pergunta dele. Aliás, se você quiser entrar na nossa lista, manda o seu nome e um pedido para entrar na lista para esse número que está aparecendo aqui na tela. E o que eu disse para ele é que quando a gente salva um PDF, às vezes aparece aquelas linhazinhas finas, especialmente assim em contorno de imagem, que aquilo é só visualização, normalmente não aparece na impressão. Só que ele me respondeu que no caso dele estava aparecendo na impressão. Então o que eu recomendei é que nesse caso ele exportasse um TIFF, né, com a arte da capa, né, seja lá a arte que ele estava lá exportando, para que assim ele tivesse um blocão, né, e aí ele linkasse esse TIFF dentro do arquivo dele e aí as linhas não apareceriam mais. Mas sempre a recomendação que eu dou é conversem com a gráfica, tá bom? Eu dou dicas para vocês, mas a gráfica vai ser quem vai saber orientar vocês melhor, até porque cada caso é um caso. Pergunta do Mota Júnior no nosso vídeo Como Criar uma Ilustração Isométrica. Eu clico com a elipse em um ponto de interseção de dois objetos, mas a elipse que eu crio surge ao lado do ponto de interseção e não centralizada. Por que está acontecendo isso? Me salva aqui que eu tô sofrendo. A gente resolve isso de um jeito muito simples, Mota Júnior. Basta você pressionar Alt quando você estiver criando a sua elipse. Dessa forma, o desenho vai se formar do centro para fora, tá bom? Próxima pergunta. Dúvida do LensTech no vídeo Como Alinhar Objetos no Illustrator. Não consigo centralizar corretamente as fontes no Illustrator porque a caixa de texto tem muito espaço vazio. Olha, você pode reduzir essa caixa de texto manualmente para o tamanho da sua fonte, ou então você vai selecionar essa caixa de texto e vai lá no menu de texto e vai pedir para converter ao tipo de ponto. Tipo de ponto sempre vai ter uma caixa que é rente ao texto que está dentro dela, diferente do tipo de área, tá bom? Essa é a melhor maneira de você resolver esse problema. Dúvida do Pixelando no nosso vídeo de Pixel Art, também é um vídeo bem antigo. Eu faço Pixel Art no Paint e depois abro o PNG no Illustrator para vetorizar com a ferramenta Image Trace. Porém, depois de usar a ferramenta, os cantos dos pixels ficam levemente arredondados. Sabe se tem como usar a ferramenta Trace sem que os cantos dos quadradinhos fiquem arredondados? Pois é, não tem como, porque o Live Trace ele
ele vai fazer uma interpretação daquela imagem bitmap, e se a gente der um zoomzão, a gente vai ver que os limites dos pixels, eles às vezes têm pixels que são levemente mais claros, e aí ele vai dar o melhor dele para poder interpretar isso e não necessariamente vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, a melhor maneira é você construir o seu pixel art direto no Illustrator. Se você quer isso de uma forma vetorial, o único jeito de você não ter o cantinho arredondado é realmente fazendo direto em vetor. Pergunta do Pablo Hugo no vídeo Como Trabalhar com Texto no Illustrator. Uma pergunta: como eliminar o espaço sob o texto e centralizá-lo dentro da caixa? O Illustrator recentemente incorporou as ferramentas que o InDesign já tinha de centralização de texto dentro da caixa. Isso foi muito maravilhoso. Se você selecionar uma caixa de texto e olhar lá na barra superior de controle, você vai ver esse ícone que está aparecendo aqui na tela para vocês, que te permite centralizar o texto verticalmente dentro da caixa de texto, porque centralizar horizontalmente a gente já conseguia antes, que é aquela centralização de parágrafo, né? Então agora dá para fazer na vertical também. Pergunta do Alessandro Santana no vídeo Como Exportar para Impressão no Illustrator. E se for logotipo para impressão, se eu colocar um fundo, um BG, um background, vai atrapalhar na hora que o cliente quiser só o logotipo para imprimir em placa de loja, banners, etc? Então, Alessandro, novamente estou aqui evocando o nosso vídeo sobre como exportar arquivos de logo. Vou colocar, né, o cartão, ou se já não coloquei, tá aqui para você assistir depois que esse vídeo acabar. Mas você tem que entregar o logo para o cliente numa versão editável em vetor. Você tem que entregar em imagem também, tá? Eu falo isso nesse vídeo, mas ele tem que ter uma versão editável justamente para que ele possa usar onde ele quiser. Quando eu falo editável, eu tô falando vetorial, eu não tô falando, por exemplo, de mudar a cor, mudar a fonte, não é nada disso. Última pergunta da Dani Saldanha, é a pergunta mais importante que eu vou responder nessa edição do Saque Vetoriza aí de hoje. Quero no saque onde você arruma esses brincos maravilhosos. Muito obrigada, Dani. Brincos são a minha paixão. Eu amo brinco escandaloso, eu amo brinco colorido e eu amo óculos também. Vocês já devem ter reparado que eu curto uns óculos diferentões. Eu compro esses brincos em vários lugares. Esses aqui, por exemplo, eu nem lembro, eu acho que eu comprei na Saara há muito tempo, mas eu compro muitos na Shein, que é aquela loja, né, que eu chamava de Shine antigamente, tem gente que chama de Shein. Compro muito no AliExpress, porque esses dois têm umas opções diferentes que a gente não encontra pra comprar aqui no Brasil. Blogueirinha não tem no Brasil. E quando você encontra no Brasil é muito caro. Então eu compro bastante coisa do AliExpress. Se vocês um dia quiserem um vídeo bem egotrip, tour pelos meus brincos, tá? Deixa aqui um comentário que a gente pode fazer. E é isso, gente. Estamos encerrando mais uma edição do Saque Vetoriza aí. Se você quiser ver a sua pergunta respondida aqui, é só comentar deixando uma pergunta. Melhor ainda se você usar a hashtag Saque Vetoriza aí, que ajuda a nossa filtragem aí na hora de montar a pauta. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!